ter outro. Tem quórum? Tem quórum, 4 já tem. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Arnaldo Neto. José Celso. Lúcio Mauro. Marcelo Prado, presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Nilton Aparecido de Oliveira. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Ricardinho Lima. Encontram-se 6 dos senhores vereadores. Presente 6 dos senhores vereadores. Há número legal para abertura da sessão. E eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Reginaldo Sena para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Por determinação do presidente, faça a leitura da Bíblia. Feliz o homem que não procede conforme o conselho de ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os encarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor, e medida sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportaram o juízo, nem permaneceram os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que dos ímpios leva à perdidão. Graças a Deus. Tem a caneta? Está aqui. Pela ordem, presidente. Constar o nome desse vereador em ata. Que conste em ata a presença do vereador Celso. Pela ordem, presidente. Conste em ata o nome desse vereador. Conste em ata a presença do vereador Lúcio. Encontra-se para apreciação a ata da 7ª sessão ordinária do ano. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu a considero aprovada. Eu só queria deixar uma informação aos senhores nobres vereadores.
informa ao plenário que, por força regimental, o expediente é hoje reduzido a apenas 30 minutos, por nós termos hoje as contas do ex-prefeito municipal a serem julgadas. Correto? Indicações. Senhor presidente, gostaria que contasse na ata a presença desse vereador. Que conste em ata a presença do vereador Arnaldo Neto. E novamente peço pela ordem, para que as indicações que se encontram sobre a mesa, sejam elas encaminhadas para a Secretaria dessa Casa, dispensando as formalidades regimentais, e posteriormente encaminhadas para a Prefeitura para as devidas providências. Que sejam as indicações encaminhadas à Secretaria desta Casa e posteriormente à Prefeitura Municipal. Pela ordem, senhor presidente, gostaria que constasse em ata a presença desse vereador. Que conste em ata a presença do vereador Ricardinho. Projetos a serem lidos. Projeto de lei número 37/2014. Autor, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura da ementa. Dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural e material do município de Caçapava. Projeto de lei número 36/2014, autora a vereadora Reinalma Montalvão. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura da ementa. Denomina Bernadette Maria Alves Ribeiro a via pública que especifica. Projeto de lei número 38/2014, autor prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a entidade que especifica e dá outras providências. Ofício de veto. Ofício de veto do prefeito municipal, número 143/2014. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa. Apõe veto total ao autógrafo do projeto de lei número 7 de 2014, que denomina Zilá Cunha Cardoso a via pública que especifica. Os projetos que vão às comissões competentes para seu devido parecer. Requerimentos. Requerimentos do vereador Neguinho da ABC. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 238/2014. Solicito que seja implantado ponto de ônibus com assento e coberto na Avenida Honório Ferreira Pedrosa, na Nova Caçapava. Requerimento 239/2014. Solicita que seja realizado estudos para a solução da questão rotatória ou lombada na rua Tenente José Couto e José Francisco Alvarenga, no Tataúba. Requerimento número 240/2014. Solicito que seja feita uma manutenção na Praça Luiz Gonçalves, no Jardim Maria Cândida. Requerimento número 241 de 2014. Solicito que seja realizada manutenção no campo de futebol do CDHU, na Vila Centenário.
Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Arnaldo Neto. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Isso depois. Requerimento número 243/2014. Requer ronda ostensiva nas proximidades da quadra poliesportiva do Jardim Rafael, localizada na rua Cândido Marcondes do Amaral. Requerimento número 244/2014. Requer manutenção e limpeza na quadra poliesportiva do Jardim Rafael, localizada na rua Cândido Marcondes do Amaral, como também monitores para o auxílio nas atividades esportivas. Requerimento número 245/2014. Requer modificação na placa de trânsito que está instalada na rua 14 de Abril, em um poste em frente ao número 109, centro. Requerimento número 246/2014. Requer podas urgentes nas copas das árvores localizadas nas áreas verdes praças, no final da rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, final da rua Engenheiro Antônio Marcondes, início da rua Professor Lucas da Costa e na rua Aldo Verde, Sapé 1. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não desejando, está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimento do vereador Lúcio. Solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 242/2014. Requer informações do excelentíssimo secretário de Educação sobre o quadro de funcionários da Escola EMEF, professora Luísio França Barbosa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não desejando, está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Milton Garcês Gandra. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 247/2014. Requer que seja oficiado ao ilustríssimo senhor engenheiro Antônio Moreira Júnior, diretor regional da 6ª Divisão do DR, no sentido de informar sobre o recapeamento da rodovia Edmir Viana de Moura. Requerimento número 248/2014. Requer informações no contrato firmado entre a Prefeitura e a Sabesp. Consta a implantação de rede de esgoto em todas as ruas dos bairros Tijuco Preto, Morro do Cascavel e Grama. Requerimento número 249/2014. Requer que seja enviado a esta casa informações sobre quais as justificativas legais do não atendimento dos moradores do Vitória Vale no postinho da Nova Caçapava. Requerimento número 250/2014. Requer que seja enviado a esta casa informações sobre os critérios utilizados para famílias serem contempladas com casas no Pinos Iriguaçu 2. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador José Celso Avelino. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. E ali não vai, eu marquei ali, mas não vai.
Requerimento número 251 de 2014. Requer estudo quanto à possibilidade de uma operação para o recapeamento das ruas Major R. Barbosa, Rua Pará, Rua Sergipe, Rua Marquês de Tamandaré, do bairro Vila Menino Jesus, e Rua Visconde do Rio Branco, Vila Paraíba. Requerimento número 252 de 2014. Requer do comandante da Polícia Militar de Caçapava, senhor capitão Mauro César Pereira Ribeiro, a possibilidade de intensificar o patrulhamento na região do Portal Mantiqueira, Boa Vista, Tataúba, Aldeias da Serra e adjacências. Requerimento número 253 de 2014. Requer do comandante da Polícia Militar de Caçapava, senhor capitão Mauro César Pereira Ribeiro, a possibilidade de intensificar o patrulhamento na região da Vila Resende e Jardim Julieta. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos da vereadora Reinalda Montalvão. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 254, 2014. Requer a entrega de correspondência, Serviço dos Correios, no bairro Pinos do Iriguaçu 1. Requerimento número 255, 2014. Requer a pintura de solo e placa de sinalização no cruzamento das ruas Professor José Benedito de Araújo com a rua João Moreira da Costa, Vila Resende. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não desejando, está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Ricardinho Lima. Requerimento número 256 de 2014. Requer informação sobre a limpeza do terreno localizado na rua Cirilo de Oliveira, Vila Quirino. Requerimento número 257 de 2014. Requer informações para que seja realizado estudos para a implantação de uma lombada na Avenida Francisca Salles Damasco, próxima à Escola São Francisco de Assis. Requerimento número 258 de 2014. Requer informações para que seja realizado estudos para a implantação de uma lombada na rua Rafael Citro, em frente ao número 122 do bairro Jardim Rafael. Requerimento número 259 de 2014. Requer informação sobre a colocação de braços de luminárias nos postes localizados na rua Sebastião Andrade, próximo ao número 71, bairro Piedade. Requerimento número 260 de 2014. Requer informação sobre a capina e limpeza da viela próximo à rua Cátia Moreira Ferreira Fuli, número 144, bairro Borda Mato. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Reginaldo Sena. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 265 de 2014. Requer a limpeza das fossas sépticas existentes na estrada do Porto de Areia, bairro de Santa Luzia. Requerimento número 266 de 2014. Requer informações sobre as metas estabelecidas e cumpridas pela Sabesp e sanções pelo descumprimento. Requerimento 267 de 2014. Requer informações sobre o número de médicos que se encontram em aviso prévio nos postos de saúde da família, PSF, e o procedimento que vem sendo adotado para a substituição dos mesmos.
Requerimento número 268/2014. Requer informações sobre o planejamento na aquisição e distribuição de remédios e sanções aos fornecedores. Requerimento número 269/2014. Requer informações sobre a falta de medicamentos na rede pública de saúde municipal. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra o vereador Sena. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa, amigos de trabalho, munícipe presente. Esse requerimento, que foi o primeiro requerimento que eu estou fazendo, quero até pedir uma ajuda os demais vereadores, sobre o bairro Santa Luzia. Aqui tem uma parte aqui, depois eu vou deixar uma cópia com vocês, vereadores. A gente tem que se unir aqui, que o nosso prefeito falou que na Santa Luzia ele não vai poder dar uma ajuda lá, que a maioria da turma de lá, eles votam em São José, sabe? Então ele deu umas desculpas aí que na rádio local aí, que infelizmente foi uma desculpa de pessoas despreparadas para falar isso aí. Hoje, quando se assume uma cidade, que nem nós vereadores assumimos, a gente não tem que se preocupar quem é branco, quem é preto, azul ou amarelo. A pessoa não votou em mim, eu não vou ajudar aquela pessoa que votou em mim. Não existe isso. Hoje eu sou vereador da nossa cidade. E ele é prefeito da nossa cidade. Isso aqui a gente não pode deixar desse jeito. Ó. Eu vou fazer um pedido, né? Eu não sei nem se eu estou mandando certo esse requerimento. Talvez eu teria que mandar para o diretor de obras lá, o Guedinho. Não sei se o Guedinho vai autorizar o senhor fazer, mas isso aqui poderia pedir para o seu diretor de obra, ver se ele deixa o senhor fazer, pelo menos esvaziar as fossas, provisória. O senhor pede para o Guedinho autorizando o senhor, ele pode mandar os caminhões lá esvaziar a fossa. Não vai adiantar, gente, mas, por favor, seu Guedinho, se o senhor estiver me escutando aí, faça esse favor para a turma do bairro ali, certo? Santa Luzia, eles estão precisando, com urgência, de um limpa-fossa ali. E nós temos caminhões para isso. O segundo requerimento também é da Sabesp, né? Esse eu não vou nem comentar agora, que o tempo vai estar meio curto aqui. O outro requerimento, que tem vários médicos já pedindo afastamento dessa empresa OS aí. Então, eu estou querendo saber se já estão correndo atrás de mais médicos para a gente não deixar a população sem médico. Isso aí tem que ser com caráter de urgência. Tem muitos médicos que já estão em aviso. Certo? E outro requerimento, que é o 268, eu estou pedindo, estou implorando, né? A gente correr atrás de medicamentos que estão faltando. Está faltando seringa. Todo dia, em todos os postinhos, a mesma reclamação. Então, gente, por favor, vamos ajudar aí, vereadores. Vamos todo mundo falar a mesma língua aqui e vamos ver aonde que está ocorrendo esse erro aí. Medicamento está faltando em todos os postinhos. É gás, seringa, certo? A gente tem que tentar ajudar, gente, e a população que está sofrendo com isso. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre esse lixo, não só de Piedade, como da cidade inteira. Eu não sei o que está acontecendo com a empresa Pioneira. Eu não sei quem está levando vantagem nisso aqui, ó, porque eu acredito que o senhor prefeito aí tem bastante fiscal para pôr na rua e cobrar isso aqui da Pioneira. Isso aqui não pode existir, gente. É brincadeira o que está acontecendo na cidade. Não é só ali, perto do Depósito Ramos, em Piedade.
Hoje a prefeitura, de tanta gente brigar, hoje a prefeitura foi lá para retirar isso aqui. Não foi a pioneira. O prefeito está encobertando isso aqui, ó. O que será que está acontecendo? Hein, Ricardinho? Será que tem alguma coisa errada aí nessa história? Quem está levando a vantagem? Então, prefeito, vamos abrir o olho e vamos ver isso aqui, ó. É a cidade inteira que está desse jeito, ó. Isso aqui vai trazer mais doença para os nossos munícipes. E, senhores vereadores, vamos ver se o Guedinho vai autorizar a limpeza da fossa lá na Santa Luzia. Se caso ele não autorizar, aí eu venho e falo para vocês aqui, senhor vereador, para vocês me ajudar. Porque isso aqui é um pedido meu, de repente o Guedinho não quer fazer lá. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Está em votação. Aprovado. Caminhe-se. Requerimentos do vereador Paulo Lanfredi. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento número 261, 2014. Requer informações ao presidente da Fundação de Saúde e Assistência do município de Caçapava sobre a instalação de unidade de terapia intensiva UTI neonatal no Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Ajuda. Requerimento número 262, 2014. Requer informações ao presidente da Fundação de Saúde e Assistência do município de Caçapava sobre os cargos de diretor técnico, coordenador, supervisor e de chefia existentes no quadro de pessoal da Fusan. Requerimento número 263/2014. Requer informações ao presidente da Fundação de Saúde e Assistência do município de Caçapava sobre o processo licitatório instaurado para a contratação de serviços de controle de acesso. Requerimento número 264/2014. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre os projetos da Prefeitura Municipal que incentivam a reciclagem de lixo doméstico nas escolas municipais e nos bairros do município de Caçapava. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Com a palavra o vereador Paulo Lanfredi. Senhor presidente, senhores vereadores e a todos presentes, uma boa noite. Então vamos lá, gente. Eu venho com esses requerimentos hoje, estou requerendo informações sempre sendo cobrado e questionado com problemas na Fusan. Senhor prefeito, quando que o senhor vai tomar alguma atitude para esses vereadores ter menos problema, ser menos cobrado, principalmente na Fusan, senhor prefeito? Vou tomar providência. Estou entrando com esse requerimento, questionando até quando Caçapava vai ficar sem uma UTI neonatal. Eu estou requerendo aqui com várias perguntas para a gente saber quantas crianças são mandadas para outras cidades, porque Caçapava não tem condições de ter uma UTI neonatal. Eu acho que só quando um pai e uma mãe precisa de uma UTI dessa, que o pessoal dá valor, que depois vem questionar esses vereadores, e que nós estamos aqui passando isso para o prefeito e tentando que ele conscientize ao presidente da Fusan a tomar uma providência e trazer e começar pelo menos um planejamento, um projeto para a gente ter uma UTI neonatal em Caçapava. E que também outros questionamentos sobre o mamógrafo, sobre o raio-x, que nós temos aparelhos lá que até agora não foram instalados. Mas por outro lado, senhor prefeito, eu estou entrando com um requerimento aqui
passando para o senhor, só um minutinho, sobre o que está acontecendo, sobre um diretor que está lá na Fusan, que não tem nem denominação para o cargo. Então, toma providência, porque tem coisas lá, diretores lá que estão exercendo o cargo que não poderiam, tá, senhor prefeito? Então, estou alertando o senhor disso aí. Essas são as minhas considerações. Como já havia dito, que por força, informei ao plenário, que por força regimental, o expediente hoje é reduzido a apenas 30 minutos pelo julgamento das contas do ex-prefeito Carlos Vilela. Passamos à ordem do dia. Declaro encerrado o expediente. Passamos à ordem do dia. Passaremos nesses momentos à ordem do dia. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Arnaldo Lopes. Presente. José Celso. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Nilton Aparecido de Oliveira. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Ricardinho Lima. Presente. Encontram-se 10 dos senhores vereadores. Presente 10 dos senhores vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Em atendimento ao artigo 201 do Regimento Interno, a pauta desta ordem do dia tem por finalidade o julgamento das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2010. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento às contas do exercício de 2010. Pergunta se é tudo parecer para... Relatório final da Comissão de Finanças e Orçamento às contas do Executivo Municipal de 2010. Processo TC 002805-02610. Autoridades responsáveis: Carlos Antônio Vilela, Darcy Breves de Almeida. Preliminarmente, insta a ressaltar, inicialmente, que nos termos do artigo 198 do Regimento Interno, que o senhor presidente dessa Casa recebeu os autos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e tomou as seguintes providências. Determinou publicá-lo por afixação em local de costume na sede da Câmara. Solicitou sua leitura em plenário na sessão imediata. Determinou a remessa de cópia à Secretaria Administrativa, onde permaneceu à disposição dos vereadores. Enviou o processo a esta Comissão de Finanças e Orçamento para exarar parecer parcial. Obrigado. Lido em plenário o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, o presidente da Câmara oficiou ao responsável pelas contas que o parecer prévio do TCE foi encaminhado a esta comissão para análise e parecer, nos termos do artigo 198, parágrafo 1º do regimento desta Casa.
Esta comissão elaborou relatório parcial pela aprovação das contas do chefe do Poder Executivo e notificou o responsável pelas contas por meio do ofício 03/2014, conforme previsto no artigo 198 do Regimento Interno. Item 3. Irregularidades imputadas. A fiscalização e conclusão a seus trabalhos não apontou irregularidades que ensejam rejeição das contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo e destacou as seguintes falhas. Item A123, Índice Paulista de Responsabilidade Social. Item A2, avaliação de programas governamentais. Item B113, resultado geral de execução orçamentária. Item B131, capacidade de pagamento com recursos do ativo disponível. Item B151, deficiência no recebimento da dívida ativa. Item B192, fidedignidade dos dados contábeis. Item B31, ensino, compatibilização a maior de R$ 208.870,53 em despesas oriundas com recurso do Fundeb. Item B333, royalties, não movimentação em conta vinculada. Item B52, subsídios dos agentes políticos. Item B6, tesouraria, almoxarifado e bens patrimoniais. Item B61, fidedignidade de dados financeiros. Item C21, contratos remetidos ao tribunal. Item D11, termo de parceria com envio extemporâneo. Item E4, denúncias, representações e expedientes. Item E5, atendimento parcial às recomendações do tribunal. Item C62, não aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Item C63, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em desacordo com a Lei Federal 12.305, de 2010. Alegações da defesa. As alegações da defesa encontram-se as folhas 67/107 e folhas 283 a 299. A defesa juntou documentos em folhas 108 a 327. Conclusão. Cumpridas as formalidades regimentais, passamos à conclusão final sobre as contas apresentadas pelo chefe do Executivo Municipal no ano de 2010, objeto de análise do Tribunal de Contas desse Estado. A Corte de Contas, ao final da instrução, decidiu pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Caçapava, relativas ao exercício de 2010, com ressalva das falhas subsistentes nos itens folhas 273 e 274, Índice Paulista de Responsabilidade Social, avaliação dos programas governamentais, execução orçamentária, capacidade de pagamento com recursos ativo disponível, dívida ativa, receita de royalties, tesouraria, contratos e termos de parceria, Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e instruções e recomendações do Tribunal, em que recomendou regularização. O egrégio Tribunal recomendou ainda a revisão dos pagamentos efetuados aos agentes políticos sem vínculo profissional com a administração, a fim de dar exato cumprimento à regra do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição. O parecer do Tribunal de Contas merece ser acolhido por esta Câmara Municipal, nos termos do parecer da Egrégia Corte de Contas, pelos motivos a seguir expostos. O município de Caçapava aplicou na manutenção e desenvolvimento de ensino o equivalente a 25,58% da receita oriunda de impostos e transferências, atendendo assim ao disposto do artigo 212 da Constituição Federal,
folhas 35 a 38. Houve suficiente aplicação dos recursos oriundos do Fundeb, destinados 63,71% dos recursos à remuneração do magistério na educação básica, conforme dispõe o artigo 60, inciso 12 do ADCT. Investiu 100% desses recursos durante o exercício, conforme previu o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 11.494 de 2007, folhas 35 a 38. Na saúde, aplicou-se o correspondente a 32,02% da arrecadação de impostos e transferências constitucionais, atendendo o contido no artigo 77, inciso 3, dos atos das disposições constitucionais e transitórias, folhas 38 a 40. Foi apresentado adequado dispêndio com pessoal e reflexo, 46,60% das receitas correntes, artigo 20, inciso 3b da Lei de Responsabilidade Fiscal, folhas 34. A execução financeira dos precatórios também foi revelada em ordem, folhas 42. Os repasses à Câmara Municipal foram de acordo com o disposto no artigo 29A da Constituição Federal. A remuneração dos senhores prefeito e vice-prefeito obedeceu à legislação de regência, Lei 4.781, de 18 de julho de 2008. Os agentes políticos foram remunerados de acordo com os limites legais, conforme manifestação do Egrégio Tribunal em folhas 326 a 333, em decisão proferida no pedido de reexame. Os encargos sociais foram devidamente recolhidos. Os recursos oriundos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CID, foram aplicados de forma adequada, de acordo com a Lei 10.336 de 2001. As disposições do artigo 320 e seu parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro, no que tange aos recursos oriundos de multas de trânsito, também foram atendidas. Os demonstrativos contábeis atenderam às regras trazidas pela lei fiscal, sendo constatado um déficit da ordem de 2,49%, que foi considerado tolerável, eis que parcialmente suportado pelo superávit financeiro do exercício anterior. Quanto às falhas ocorridas, o próprio tribunal apontou como de menor relevo, visto que não comprometem a boa ordem das contas, diante da sua natureza formal, bastando apenas a recomendação ao senhor prefeito municipal, conforme destaca o conselheiro relator em seu voto, folha 278. Diante do exposto, e vista a natureza das irregularidades, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas em exame, com ressalva das falhas subsistentes nos itens Índice Paulista de Responsabilidade Social, avaliação dos programas governamentais, execução orçamentária, capacidade de pagamento com recursos ativo disponível, dívida ativa, receitas de royalties, tesouraria, contratos e termos de parceria, plano municipal de saneamento básico, plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, e instruções e recomendações do tribunal, em que recomendou regularização, cuja efetiva regularização recomendo. Diante do exposto, apresento o relatório final favorável à aprovação das contas do prefeito municipal de Caçapava relativas ao exercício de 2010. Quanto ao mérito, reservo-me ao direito de manifestar em tribuna se necessário. É o meu parecer, vista os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento, Sala das Comissões, 17 de março de 2014. Paulo Roberto Amaral Lanfredi, presidente relator. Reginaldo Gomes de Sena, vice-presidente. Lúcio Mauro Fonseca, membro. O parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da Comissão de Finanças é favorável à aprovação das contas. Fica franqueada a palavra
aos senhores vereadores pelo prazo máximo de 10 minutos para a única discussão da matéria. Ninguém querendo discutir, fica franqueada a palavra ao responsável pelas contas ou seu procurador, se estiver presente. Não se encontrando presente, o responsável pelas contas ou seu procurador, declaro encerrada a discussão. Está em votação. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada para a votação. A votação é nominal e a maioria é qualificada. Arnaldo Neto. Sim. José Celso. Sim. Lúcio Mauro. Sim. Marcelo Prado. Sim. Milton Garcês Ganda. Sim. Nilton Aparecido de Oliveira. Sim. Paulo Lanfredi. Sim. Sim. Reginaldo Sena. Sim. Reinaldo Montalvão. Sim. Ricardinho Lima. Sim. Sim. Com 10 votos a favor, está aprovado o parecer da Comissão de Finanças e, consequentemente, aprovada as contas municipais relativas ao exercício de 2010. Convoco sessão extraordinária com início ao término da presente sessão para apreciação dos seguintes projetos. Projeto de lei número 29/2014, de autoria do prefeito municipal, dispondo sobre celebração de convênio com a APAI. Projeto de lei número 34/2014, de autoria do prefeito municipal, constituindo o Conselho Municipal de Educação e dando outras providências. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos para tratar de assunto de interesse público. Ninguém vai falar? Ô, Arnaldo, não teria que ser duas votações? Uma para o parecer e uma para a votação das contas? Não é, aprovou o parecer. Melhor não. Eu achei que fosse uma do parecer e uma dos vereadores. Eu vou suspender a sessão por 10 minutos. Porque a Reinalma quer explicar, o Marcelo quer entender essa questão da educação, entendeu? Ela quer saber. O Conselho Municipal de Educação não quer. Oi, tia, tudo bem?
Vamos ter um filminho hoje dele. Vou passar um filminho do nosso amigo aí. É? É. Ele quer escutar abobrinha, ele vai ter abobrinha. Abobrinha não, tem que dar um caminhão de abóbora. Vitor Bahia. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Arnaldo Lopes. Presente. José Celso. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado, presente. Milton Garcês Ganda. Presente. Nilton Aparecido de Oliveira. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Ricardinho Lima. Presente. Encontram-se 10 dos senhores vereadores. Encontrando 10 dos senhores vereadores, declaro reaberta a sessão. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos para tratar de assunto de interesse público. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Arnaldo Neto. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas presentes, muito boa noite a todos. Solicitei a palavra nessa explicação de interesse público, porque o vereador Sena, ele salientou muito bem o problema de Santa Luzia, problema que inclusive nós já havíamos falado nessa tribuna na semana passada, se não me engano, e é um problema sério, porque as fossas realmente estão, elas todas praticamente no seu nível máximo, as fossas das residências lá no Santa Luzia. E é preciso sim que a prefeitura vá ao local, inclusive o vereador Neguinho também tem conhecimento do assunto, o vereador Celso também. Então a Câmara ela está se movimentando, ela está cobrando do Executivo para se fazer o serviço. E é um serviço de saúde, na verdade. Não é só financeiro, não. Ah, mas tem um custo limpar a fossa. Mas eu acho que o mais importante agora é ver o lado da saúde das crianças, porque o líquido que sai da fossa, né, corre ali a céu aberto na rua, está saindo para a rua já. E as crianças brincam, jogam bola, né, os seus brinquedos. Então, quer dizer, está virando realmente saúde pública a situação. Por isso estamos pedindo aqui à Prefeitura Municipal de Caçapava que vá realmente ao local. O prefeito esteve lá, sei que o prefeito tem interesse de fazer um serviço ali, está cobrando da Sabesp. Vamos fazer um serviço hoje paliativo no primeiro momento, que seria a limpeza das fossas, que seria a retirada, né, de todo esse lixo líquido que lá está, e depois sim fazer um projeto junto com a Sabesp, para que a Sabesp faça o serviço, cobrar do Galvão, cobrar um projeto do Galvão, para se fazer o tratamento naquela localidade, tratamento de esgoto, porque não pode mais, como nós já falamos aqui, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas temos que falar sempre, um bairro que é vizinho de São José dos Campos, São José que tem um desenvolvimento que nós já conhecemos, e a situação de Santa Luzia até hoje. Então, 2014, até quando, né, vai se fazer um pouquinho para Santa Luzia? Vai lá, faz um pouquinho agora. Vai lá, faz mais um pouquinho de novo. Vai lá, faz mais um outro pouquinho. Não, faz uma coisa já para atender o bairro de uma vez. Faz um projeto para deixar o bairro saneado, bonito, né, que seja um bairro de entrada da cidade mesmo. Então, é isso que nós estamos cobrando. Tenho certeza aí que haverá empenho do Executivo para que seja atendido lá as melhorias do bairro, dessas pessoas que estão sofrendo com isso, e das lideranças do bairro também, que isso é muito louvável, lideranças do bairro surgirem, lideranças defenderem um bairro, isso é bom para a comunidade, não há nada de errado nisso não. São as minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Paulo Lanfredi.
volto a essa tribuna para me declarar o apoio ao vereador Sena, manter o que o vereador Arnaldo falou e também passar para o prefeito. Prefeito, se lá são moradores que votam em São José dos Campos, se lá essas pessoas que estão defendendo são candidatos, futuros candidatos a vereador, se lá pessoas invadiram a área, pessoas que nem o senhor falou na rádio, que construíram barracos. Ô prefeito, isso aí ficou chato para o senhor. Um chefe do executivo citar problemas que o senhor está colocando, questionando esses problemas para poder dizer que o senhor não vai ser responsável. Então eu acho que o senhor está errado. Nós temos que esquecer que lá moradores votam em São José dos Campos, moradores que estão defendendo possam ser candidatos, problema deles. Cada um vai se colocar candidato nas próximas eleições que quiserem. Eu não sei se vou ser candidato. Agora, nós estamos aqui defendendo o bairro, falando como vereador, os munícipes falando como moradores, a necessidade do bairro. Então, não entra nesse mérito, prefeito. Isso aí não é coisa de prefeito, uma postura de um prefeito que tem que questionar que o cara não vota aqui em Caçapava. Concorda, presidente? Ah, porque foi terra invadida. Pô, quantas áreas invadidas nós temos em Caçapava? E outros prefeitos colocaram luz, colocaram água, colocaram esgoto. Agora só o senhor que fica nessas picuinhas, nessas bobeiras, colocando no Facebook, ainda o senhor vai na rádio municipal justificar de uma maneira tão baixa para um prefeito. O povo tá ficando decepcionado com o senhor, prefeito. Justificando que lá não se coloca esgoto porque invadiu, porque pessoas fizeram barraco. Pô, vocês fizeram barraco porque não tinham condições de comprar um terreno. Então, dê casas populares para essas pessoas, desmanche os barracos, que nem o senhor justificou, e coloque eles numa área melhor. E façam eles transferir o título para cá, para votar para o senhor. Ué, o senhor está questionando tanto que as pessoas não votam aqui em Caçapava para o senhor? Não? É que nem o senhor questionando sobre o SESI, que era uma plataforma, que foi uma promessa minha para o bairro. Prefeito, foi minha promessa, prefeito. Foi. E eu estou jogando do jogo do senhor, baixo. Eu fiz questão de entregar para o Paulo Scaff, porque eu tinha certeza que o senhor ia abrir as mãos ali, e do jeito que eu quis, o senhor fez. O senhor foi na rádio e assinou um contrato que o senhor vai ser obrigado a fazer a revitalização do rio. Então eu estou aprendendo a jogar esse jogo baixo do senhor. Então, o senhor vai ser obrigado a fazer, e pode ter certeza, prefeito. A partir de julho, a escola vai começar. E vai se preparando, que o senhor vai ter que mexer naquele rio. Por bem ou por mal. E foi promessa minha, sim. E o senhor vai fazer a promessa minha de campanha, que eu prometi para o bairro. E eu tenho certeza que o senhor, do jeito que o senhor pensa, pequeno, o senhor não pensa como prefeito, o senhor não iria fazer. Então engula, mas o senhor vai preparar o rio lá e vai fazer do jeito que o Paulo Scaff mandar. Do jeito que a escola mandar. Do jeito que o PMDB mandar. Então, prefeito, não faça esse joguinho, porque nós estamos aprendendo com o senhor esse jogo baixo. E não é um jogo baixo do jeito que o senhor tem que pensar como prefeito. O senhor falou essas palavras, prefeito, na frente do presidente da Fiesp, na rádio. Eu fiquei com vergonha, prefeito. O senhor falando aquelas baixas palavras, crucificando um bairro, as pessoas pobres que invadiram, sim, construíram barracos, sim, mas porque não podiam construir, não podiam comprar uma área, numa área certa, uma área legalizada. O senhor estava falando do lado do presidente da Fiesp, prefeito. Pô, que vergonha, o senhor decepcionou um vereador. Pelo menos eu fiquei decepcionado. Um nível de prefeito falando ao lado de um presidente da Fiesp.
um comportamento do prefeito questionando os moradores de um bairro. Motivos baixos que não cabia o senhor, pelo menos em rádio, crucificar esses moradores. Agora, cabe o senhor tem como reverter? Vou dar mais uma ideia para o senhor, prefeito. Faça o contrário. Peça desculpa para esse bairro. Faça esgoto. Dê pelo menos ali, um padrão melhor de vida para aquelas pessoas que não puderam comprar o seu terreno, que invadiram a área, construíram os barracos sim, mas melhora pelo menos. E peça desculpa àquele bairro, prefeito. O senhor foi muito infeliz. O senhor não, aquelas palavras não saiu de um prefeito de uma cidade. Não faz parte de um prefeito falar aquelas palavras. Foi infeliz. Olha, prefeito, não foi postura de prefeito. E infeliz ainda, e um vereador muito envergonhado, o senhor estava ao lado do presidente da Fiesp. Uma pessoa que olha para a classe mais pobre, uma classe prejudicada, tanto é que ele está trazendo para cá o SESI Sinai, onde vai dar mais estrutura para os mais pobres. Prefeito, melhora essa postura de prefeito aí, porque está deixando esse vereador cada vez mais envergonhado. Melhora essa postura. Essas são as minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Reginaldo Sena. Volto à tribuna aqui. Elogiar os vereadores aí. Todos os vereadores já foi falado da Santa Luzia. O Arnaldo Neto explicou. Tem mais uma coisa que o prefeito falou na rádio, que não dá para fazer, que eles estão exigindo esgoto lá, nem IPTU eles não pagam. Ele falou isso também. E lá no Esperança também ele falou uma coisa, que eu fiquei indignado também. Queria até mandar para essa casa aqui o aumento do IPTU. Né? Eu fiz um projeto lá do Esperança para fazer o asfalto lá. Nem o projeto ele não se interessou em olhar para eu ir lá para Brasília tentar pegar uma verba para nossa cidade aqui. Então, como que o cara quer falar para mim que vai aumentar a IPTU, que não vai fazer porque o bairro não paga? Então, gente, está errado. A postura dele realmente está super errada. A nossa cidade hoje, ela está invadida por lixo. Lixo, onde você for, qualquer morador pode olhar, é sofá, é lixo. Tal. Não é só no bairro, não, aqui no centro também tem. Gente, eu já ouvi em algumas falas desse nosso prefeito, quando ele era vereador, ele metia muito pau nessa empresa pioneira. Hoje, gente, ele só não está elogiando. Eu não estou escutando ele na rádio falando bem da pioneira. Ele parou até, para não dar muito na cara. Mas a nossa cidade está no lixo, gente, cheio de rato, cheio de barata. E o prefeito não está fazendo mais nada. Gente, alguma coisa está de estranho. Essas empresas que ele criticava e hoje está aí, o que será que está acontecendo? O que mudou? Tem alguma coisa estranha nessa história. Eu vou tentar descobrir o que é e vou subir nessa tribuna e vou falar de boca cheia o que está acontecendo. Me aguarde que vocês vão ver. Vou trazer notícia para aí vocês vão saber o que eu estou querendo falar. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Solicito ao vice que assuma, pois desejo usar o uso da tribuna. Estando presente no plenário, palavra o vereador Miltinho. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de deixar registrado, ontem, este vereador, inclusive o vereador Lúcio também, o vereador Celso, nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes para assinatura de alguns convênios, e o convênio do qual
eu vinha solicitando uma verba para a Fusan, foi assinado ontem, por solicitação desse vereador, e o deputado Luiz Carlos Gondim conseguiu uma verba no valor de R$100 mil. Então a gente fica contente que de uma forma ou de outra, né, é uma quantia significativa, mas é uma forma da gente estar podendo contribuir para que a gente possa aí estar melhorando um pouco a saúde dentro do nosso município. E o vereador Lúcio, volta a falar, esteve lá, o vereador Celso, o prefeito municipal estava lá, assinou, o presidente da Fusan também estava lá, assinou o termo. Enfim, eu acredito que a gente vem fazendo a nossa parte, vem solicitando. Quero agradecer ao deputado Gondim de ter conseguido esses R$100 mil para a Fusan e que a gente possa estar trazendo mais verbas para a saúde. Tem sido falado muito aqui sobre o caso do Santa Luzia, e eu dou toda a razão, não tenho o que falar, toda a razão àqueles que vêm defendendo, que vêm falando, que vêm se posicionando. Eu quero aqui deixar registrado o meu apoio a todos que estão nessa luta, gostaria de deixar registrado o meu apoio. Enfim, mas nós estamos trabalhando para que a gente possa ter uma melhor saúde. E ontem esse vereador esteve no Palácio conseguindo lá, ratificando aquilo que a gente conseguiu, que foi trazer mais R$100 mil para a Fusan. São essas minhas considerações. O vereador Milton, estando presente no plenário, peço que o mesmo assuma a presidência. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a presente sessão. Já vamos iniciar a sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que ocupem os seus lugares. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada para verificação de quórum. Arnaldo Lopes. Presente. José Celso. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Milton Garcês Ganda. Presente. Nilton Aparecido de Oliveira. Presente. Paulo Roberto Amaral Lanfredi. Presente. Reginaldo Gomes Sena. Presente. Rinaldo Montalvão. Presente. Ricardinho Lima. Presente. Encontram-se 10 senhores vereadores. Havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Arnaldo Neto para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia e que todos permaneçam em pé. Por determinação do senhor presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Leitura do livro dos Salmos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prosperará. Palavra do Senhor. A presente sessão foi convocada com base no artigo 117
do Regimento Interno para a deliberação dos projetos de leis 29 e 34/2014. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 29/2014, de autoria do prefeito municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável à aprovação. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Favorável. Sendo os pareceres favoráveis, está em primeira discussão. Com a palavra a vereadora Reinalma Montalvão. Vistas a propositura. Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a PAI. Por isso, a gente ter solicitado que entrasse em extraordinária, porque, como toda instituição, a PAI, ela necessita muito dessa subvenção. Então, o parecer da Procuradora de Justiça é favorável e também de todos os demais, das demais comissões. Então, a PAI vai estar recebendo, após aprovação em primeira e segunda, R$500 mil parcelados. Isso é durante o ano. São em parcelas e que a PAI só está recebendo porque prestou conta da verba recebida o ano passado, da subvenção recebida o ano passado. São essas considerações dessa vereadora. Continua em discussão. Ninguém querendo discutir. Eu solicito o primeiro secretário que proceda a chamada para a votação. A votação é secreta. Sim, favorável, e contra, não. Arnaldo Lopes. José Celso. Lúcio Mauro. Marcelo Prado. Milton Garcês Gandro. Nilton Aparecido de Oliveira. Paulo Lanfredi. Reginaldo Sena. Reinaldo Montalvão. Ricardinho Lima.
Solicito ao vereador Arnaldo Neto e ao vereador Paulo Lanfredi que faça a contagem dos votos. Aprovado por 9 votos a 1. Está em segunda discussão. Ninguém querendo discutir, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada para votação secreta. Arnaldo Neto. José Celso. Lúcio Mauro. Marcelo Prado. Milton Garcês Ganda. Nilton Aparecido de Oliveira. Paulo Lanfredi. Reginaldo Sena. Reinaldo Montalvão. Ricardinho Lima. Solicito ao vereador Arnaldo Neto, vereador Paulo Lanfredi, que faça a contagem dos votos. Aprovado por unanimidade. Ao prefeito municipal para sanção e promulgação. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei 34/2014, de autoria do prefeito municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Favorável, senhor presidente. Sendo os pareceres favoráveis, está em primeira discussão. Com a palavra, a vereadora Reinalma Montalvão. Vistas a propositura. Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto de número 34, ele
constitui o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências. Esse conselho já existe, ele está sendo reformulado desde a administração passada, tanto o sindicato quanto uma comissão e membros do conselho que está em vigor estavam discutindo para que houvesse alteração de forma que o projeto se tornasse mais funcional. E a comissão, em acordo com a assessoria jurídica do Executivo, chegaram a um denominador comum. Hoje, inclusive, está presente algumas pessoas do Conselho aqui que conversaram com todos nós, vereadores, explicando da importância dele ser votado, porque já inicia-se o processo eleitoral do novo Conselho. E de forma que, se não for votado, vai estabelecer hoje a forma que está, e não de forma eficaz. Então, por isso, da urgência e do presidente ter convocado a extraordinária para votar esse projeto. São essas minhas considerações. Continua em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir. Está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto de lei número 34/2014. Está encerrada a discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade ao prefeito municipal para sanção e promulgação. Concluída a pauta objeto da convocação da presente sessão, eu a declaro encerrada. Uma boa noite.